Olá, caro discente. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você acredita que a realidade à sua volta é dada em si mesma? Ou seja, que as coisas são da forma como são, porque assim é da natureza delas? Ao assistir o documentário Podia Nascer Feliz, disponibilizado no Fórum Geral de nossa disciplina, você se depara com indagações a respeito da realidade da educação brasileira, tanto no que se refere ao ensino público, quanto ao ensino privado. A profundidade do mergulho que fazemos a partir do confronto entre a realidade e a abordagem midiática nos leva à desnaturalização das relações sociais assimétricas. São elas que definem quem, quando e onde terá maior acesso às políticas públicas de um modo geral. Inclusive melhores condições e meios para oferir uma educação de qualidade. Esse processo de desnaturalização é chamado em filosofia de estado de estranhamento. Ou seja, o momento em que as explicações comumente aceitas como verdades legítimas de uma dada realidade objetiva passam a ser insuficientes. No caso do fórum proposto, que trata da disparidade entre instituições de ensino em diferentes regiões brasileiras, não pode mais ser explicada simplesmente pela insuficiência de recursos ou pela falta de compromisso dos alunos ou professores, por exemplo. Ela compromete não só a qualidade da educação oferecida, mas também a própria noção de cidadania, baseada no Estado democrático de direito. Mas, será que esse estranhamento é suficiente para elaborarmos uma posição crítica acerca da realidade da educação e do ensino público no Brasil? Será que a abordagem midiática que culpa professores, alunos, pais e o próprio Estado pelo baixo desempenho das escolas em diferentes níveis, nos exames de verificação de qualidade do sistema de ensino, estaria equivocada? Mas não são as matérias jornalísticas e artigos publicados, assinados por profissionais idôneos? É justamente aí, caro estudante, que nossa disciplina pode te ajudar a separar o joio do trigo. Se nos atermos à definição da filosofia como um corpo de conhecimentos, que significa um conjunto coerente e sistematizado de entendimento sobre a realidade, como afirma Lucchesi, passamos a pensar que o que diferencia o senso crítico, oriundo da reflexão filosófica, e o senso comum, que não tem compromisso com a profundidade e a coerência de um corpo de ideias, é que justamente o senso crítico deve ser baseado numa análise sistematizada de um fenômeno ou de um processo, enquanto o senso comum é baseado apenas na opinião, na doxa. Atualmente, precisamos de mais profundidade e compromisso com a coerência de ideias e práticas, e menos opiniões baseadas no senso comum do tipo, se um especialista disse, é porque ele deve saber, ou eu penso assim e pronto. Mas, apesar disso, é importante frisar que o próprio senso comum, além de um termômetro das relações sociais, tem muita importância na educação, já que é sobre essa base que vamos aprofundar a análise da realidade a partir do conhecimento universal humano. Esse conhecimento sistematizado que chega até nós na forma de um conteúdo através do currículo escolar, nos ajuda a responder sobre as questões que nos acometem quando nos propomos a interpretar nossa realidade objetiva. Esse saber universal, no caso do campo filosófico, nada mais é do que exercício do pensamento reflexivo, baseado nas premissas e conceitos anteriores a nós, que pensadores de várias épocas sistematizaram
e criaram como um sistema coerente de ideias. Assim, um degrau sobre o outro, uma geração após outra, novos sistemas de ideias surgiram e surgirão. Outros foram e serão refutados, revistos, resgatados sob novos ângulos, criando e recriando novos paradigmas. E assim, a filosofia caminha desde a antiguidade clássica, sempre propondo sistemas explicativos para todas as coisas, até que, em dado momento, esse sistema não mais dá conta para explicar uma dada realidade objetiva. Todos, entretanto, sempre partiram de um pensamento sistematizado sobre a origem e a causa dos fenômenos, perguntando sobre quais circunstâncias históricas e locais se origina tal realidade, quais causas que a mantêm, como ela funciona em termos de estrutura, qual sua finalidade, ou seja, para quê, e quem se beneficia desse estado de coisas, ou seja, para quem. Concomitantemente, começamos a nos situar nessa análise, nos perguntando como nos encaixamos no atual estado de coisas, seja como alunos, professores, pais ou até mesmo servidores. Quando tratamos da educação escolarizada, ou num sentido mais amplo, como membros de um grupo ou sociedade, ou seja, nos processos educativos não formais, estes que se dão fora da escola e que são cada vez mais importantes na formação do sujeito. É aí onde perguntamos: que sujeitos estamos ajudando a formar? Como, através de nossas atitudes e ideias, reforçamos o senso comum que retroalimenta uma visão utilitarista do conhecimento? Ou mesmo na cultura do aluno, como ele traduz como sendo um imediatismo que se projeta em termos de nota e promoção? Como, através de nossas escolhas diárias e práticas, poderíamos ajudar a tornar o conhecimento algo que fizesse realmente diferença em nossas vidas, construindo uma sociedade melhor para nós e as futuras gerações? Afinal, não deveria ser essa a finalidade da educação na sociedade? Ajudar a formar cidadãos melhores para um futuro melhor? Bem, se você está pensando assim e disposto a aprofundar seu olhar a partir da compreensão dos processos sociais, refletindo com profundidade e coerência sobre eles, você está começando a filosofar, pois está caminhando na direção de desconstruir as estruturas inconscientes da mente, que mesmo que não tenhamos consciência disso, elas estão lá e norteiam a vida concreta. Então responda: como os processos históricos e sociais legitimam privilégios que condicionam modos de agir e interpretar uma realidade marcada por oportunidades perdidas de fazer a diferença para uma educação com significado e significância para todos? Pensar assim significa dar uma dimensão ética ao nosso fazer docente, porque se compromete a promover valores que contribuam para a distribuição equitativa dos bens materiais, culturais e espirituais, reduzindo ao máximo possível as relações assimétricas que negam a condição de cidadania plena e identidade livre a todos que fazem parte do conjunto da sociedade. Não basta assim ter consciência da dimensão política da ação docente. É necessário que as escolhas cotidianas sejam válidas do ponto de vista ético-político, para superar o enviesamento ideológico que nega as forças que condicionam a produção da subjetividade humana a ponto de mascará-las como naturais e necessárias como condicionantes morais. Para complementar o que
estamos discutindo até aqui nessa videoaula, convido você a refletir e assistir o documentário disponibilizado no ambiente da disciplina. E apoiando-se na leitura do texto do módulo 1, acesse o Fórum Geral e interaja com seus colegas, refletindo sobre a temática discutida até aqui. São reflexões do tipo: qual é o homem ou mulher que você quer formar? Cujos valores são fundamentais para um mundo melhor, mais justo e inclusivo. Enfim, para a sociedade do século XXI. Em consequência disso, que escola você quer construir? Ou que escola você está ajudando a construir? Através de suas escolhas político-pedagógicas diárias e também diante de nossas práticas sociais dentro e fora da sala de aula. Então, não deixe de refletir sobre essas questões que lhe possibilitará responder o questionário aberto baseado na atividade no final do módulo 1. Desejo a você ótimas reflexões e até nosso próximo encontro.